Sejam bem-vindos aqui ao podcast da Virada ODS. A gente está aqui no estúdio do Inspira Sampa, que é o pessoal da Prodan que recebe maravilhosamente a gente nessa infraestrutura incrível, o pessoal com uma excelente energia. Só tenho a agradecer dessa parceria que a gente está desenvolvendo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Yacumã, que daqui a pouco ele vai se apresentar, ele vai falar por que ele está aqui, e o nosso objetivo é dar continuidade a conversar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para quem não conhece, né, em 2015 a ONU fez um grande debate com uma série de países e mais de 200 países assinaram um tratado falando sobre a Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030? É um mundo melhor, mas é um mundo melhor que ele vai além da questão ecológica no sentido mais tradicional, de ter árvore preservada, de a gente não devastar. É uma questão que envolve questões sociais, envolve questões relacionais, de desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que a gente quer? Eu acho que esse grande reflexão que a ONU traz, e é uma provocação que nós, como país signatário, Brasil, assinamos, né, a gente traz essa questão da gente rever como é que está acontecendo o desenvolvimento da nossa sociedade. A Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que ela abraçou esse conceito desde o começo, né, desde a época do Bruno Covas, o Ricardo Nunes também. A gente tem um monte de comissão ODS, a gente tem debate de ODS. Cada secretaria que a gente tem dentro da prefeitura tem objetivos específicos. Todo ano a gente tem que dar satisfação, todo ano a gente está correndo atrás de resultado, todo ano a gente está deixando esse assunto na pauta do dia. Hoje a gente tem um termo nas empresas que se chama ESG, que está envolvendo o quê? Questões do meio ambiente, questões sociais e questões de gestão. Porque, né, quer dizer, gestão é um assunto. Assim, o que é performance? O que é, por exemplo, tem uma coisa maravilhosa, né? Eu não sei se você chegou a ver isso, Yacumã, a Natura, que é uma empresa que está muito sensível a essas questões, ela chegou e ela, depois de anos, ela desenvolveu o que eles consideram um salário mínimo de verdade. E eles falaram assim, bom, dentro da Natura, a gente chegou à conclusão que salário mínimo é X, porque se não é um número abstrato, é um número que eles estudaram com os funcionários deles para saber como é que dá para ter qualidade de vida. Então, as empresas estão preocupadas com isso, o governo está preocupado com isso, e hoje o nosso encontro com o Yacumã, que eu agradeço demais de você ter vindo conversar com a gente, o nosso grande debate é sobre a questão do planeta Terra. Desculpa. É sobre a questão do planeta Terra, né? Dessa visão desse planeta que a gente vive. Porque por trás de uma visão de um planeta, a gente tem uma cosmogonia, uma maneira de enxergar esse mundo. Então, nós da sociedade ocidental, nós urbanos, tem uma série de questões que, quando a gente vai pensar numa visão do planeta, numa visão do que é o existir, isso daí acaba sendo parte de uma construção que é uma construção cultural nossa. E eu gostaria de entender um pouco a construção do seu povo, ou seja, você contar um pouco a história de como é que é a visão do mundo para o seu povo, né? Porque a gente está falando do planeta, né? O planeta no sentido de o que é esse planeta de onde você veio, no sentido de como é a sua tribo, como é a sua sociedade, como é organizada e como vocês enxergam esse espaço em que a gente habita. Só para lembrar também, eu queria fazer uma citação que eu gosto muito do Ailton Krenak, no último livro dele, que é O Futuro Ancestral. O Krenak chega e fala assim, está na hora da gente rever o conceito de cidadania e a gente incluir no conceito de cidadania o conceito de florestania. Né? Então, para você ser cidadão, você precisa necessariamente morar na cidade, né?
E eu acho que essa provocação é uma provocação legal. Então eu gostaria de passar a palavra para você, Yakuma, e fique à vontade para poder contar um pouco sobre o seu povo. Né? Nem todo mundo conhece o seu povo. Você estava comentando que o seu povo tem um acesso as pessoas da civilização branca, branquista, etc., elas tiveram um acesso muito recente à sua cultura, e eu queria primeiro que você me contasse dessa cultura, contar um pouco da história do seu avô, etc., mas também eu queria entender você como homem indígena vindo para uma sociedade branquista, como é que isso opera, e seja bem-vindo aqui ao podcast da Virada DF. Obrigado, Alê. Agradeço principalmente pelo convite, né, de falar sobre um pouco do meu povo, da visão do meu povo, né. Bom, como você falou, meu povo é bem recente, né, então a gente tem muita coisa que a gente ainda vivencia, tem muita coisa que a gente ainda pensa, né, os costumes, as crenças em si. Meu povo, como eu comentei, né, teve o primeiro contato na década de 60, né, meu avô tinha uns 12 anos na época, né, o pai dele faleceu, a mãe dele faleceu também, então ele cresceu somente com a irmã e mais algumas pessoas ali. A gente teve o primeiro contato, a gente fala o primeiro contato, a gente não fala descoberta, por conta que meu avô conta que a gente já tinha visto os não indígenas, que eram os garimpeiros que invadiam a região ali, mas a gente não se afastava deles, né, por conta que a gente não queria contato. Então a gente meio que fala assim, a gente primeiro teve o contato com eles não tiveram contato com a gente. Né, meu avô sempre diz isso, né? Então, por conta das doenças que os garimpeiros levavam muito, e o desmatamento começou a ir, a marcação de territórios, então o meu povo começou a falar, já que a gente não vai ter mais espaço, a gente já se moveu tanto, vamos dar uma chance para esses povos, né, que são indígenas, até para que eles possam nos ajudar. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o seu povo, ele mudava sistematicamente de território porque ele percebia a presença de um homem que ainda não percebia a presença dele, é isso? Isso. É que meu avô conta que, né, o avô dele contou, o pai dele contou que a gente veio do Amazonas, né, a gente veio pelo todo o litoral ali, né, do Brasil até chegar ao Mato Grosso, né, onde que a gente mora atualmente. E por conta disso, né, muitas guerras, muitas lutas, até se afastaram para o interior do Mato Grosso. Aí depois disso, na década de 60, a gente teve o primeiro contato, né, a gente foi lá e se apresentou para os Irmãos Vilas Boas, tem até um documentário no YouTube falando sobre isso, o primeiro contato do povo Ikipeng, né, que eles foram lá, fizeram a abordagem, depois negociaram a ida nosso para o território indígena do Xingu, né, onde já encontravam-se outros povos naquela região ali. E vocês, o povo Ikipeng estava nessa época onde? Já estava no Xingu? Não, no Jatobá, né? Uma outra região ali do Xingu, próximo, mas não dentro do Xingu. Era uma região chamada Jatobá, que hoje já é uma fazenda lá, não tem mais quase nada de mato. Os lagos que antes eram, como se dizer, importantes para a gente, hoje já não funcionam mais, infelizmente, né? Por causa do desmatamento, da poluição. Então, a gente meio que se mudou para o Xingu por conta disso, né? E mais principalmente pelo confronto com os madeireiros, com os garimpeiros, sabe? Na década de 60. O processo com os Irmãos Vilas Boas foi quase uma negociação. Eles fizeram uma mediação para ver como os Ikipeng, de alguma maneira, poderiam se ocupar um espaço e... Foi mais ou menos isso. E também, como eu falei, eu tenho dois nomes, né? Que é o Yakuma, que é o Ticão, que foi dado pelos Irmãos Vilas Boas, e o Ikipeng, que é o nosso, que se reconhecemos como Ikipeng, né? Aí o Ticão foi dado pelos nossos, né, outros povos que habitavam a região do Xingu ali, que falavam que a gente era um povo muito guerreiro, e Ikipeng significa raivoso, que gosta de lutar, que gosta de guerrear. Então a gente meio que parou com essas guerras, né? Então esse nome não nos representa mais, né? Então a gente se identifica como Ikipeng. Né? Então, aí o Ticão fica registrado ali, que é mais fácil, assim, mas alguns já começaram a se registrar como Ikipeng daqui para frente, sabe? Tem um pouco a ver que nem, por exemplo, com os que se chamavam antigamente esquimó, e aí o esquimó era um termo que foi dado por outras pessoas, porque eles se definiam como Inuit. Isso. Né? É isso, né? Isso. Vocês se definem como Ikipeng. Isso. Tá. Aí o Ticão foi dado. Mas a gente meio que, tá bom, a gente gostou dessa fama de ser guerreiro, de ser bravo, vamos né? manter isso. Legal. Entendeu? Então a gente foi indo, meu povo também, por conta de muitas guerras e doenças,
Meu avô conta que morreu muita gente, né, por conta que não teve a imunidade, né, depois que teve o primeiro contato, aí alguns anos depois começou a vacinação contra a gripe, e por conta disso morreram muita gente. Então, aconteceu uma grande miscigenação, né, o meu povo realmente viu que não tinham muitas mulheres para poder estar fazendo, né, a população crescer, resolveu ter, né, se juntar com outros povos, né, ter casamentos, entre outras coisas, para poder repovoar né, o meu povo, que no caso, naquela época, na década de 60, sobreviveram umas 30 pessoas só. Ah, era um grupo muito pequeno. Muito pequeno, né? Então, e mais ainda morreram mais algumas pessoas, infelizmente, né, por conta de doenças. E então meu povo começou a ter outro contato com outros povos, começaram a ter casamentos. Eu no meu caso, sou de uma outra etnia também, né? Meu avô casou com uma mulher de uma outra etnia. E assim começou vamos dizer, a repovoar, né? Hoje meu povo tem 5 aldeias, temos mais de 800 pessoas. Olha que Né, interessante. entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando, antes da gente começar a gravar, você estava falando dessa história e a gente foi fundar uma aldeia. Isso. Fala sobre isso, que eu acho que para mim é novidade, assim, fundar, pelo menos no meu imaginário, a aldeia sempre estava lá, né? E vocês, né, nessa condição, vocês fundaram uma aldeia. Como é que é isso? Sim, por conta, né, antes de explicar, como eu falei, o Xingu é um território muito grande, né, assim como outros territórios no Brasil, tem vários outros povos lá, 14, se não me engano, né, existem 14 povos lá, e desses 14 povos, cada um tem seu território ali, né, cada um tem seu espaço já, e o meu povo, como não era de lá, foram trazidos, a gente não tinha um território nosso, né? A gente não tinha uma aldeia nossa, a gente ficou em uma aldeia que os irmãos dos Vilas Boas colocaram a gente. Passou o que aconteceu, que a gente, como era, a gente tinha essa fama de, né, brigão, e a gente não se identifica lá. Aconteceu alguns conflitos e com essas populações, a gente resolveu... Vocês tinham uma fama de brigão, aconteceram alguns conflitos. Qualquer coisinha que acontecia lá, era um zique-peng, eles ficam ali. aí meu avô falou, não, meu avô, junto com outras lideranças, falou, vamos abrir uma aldeia só nossa, né, numa região do Xingu que não tem quase ninguém, e conseguiram né, encontrar vários dias de viagem, encontraram um local, né, específico para a gente, e até lá a gente está, né, da década de 70, por aí. Alguma razão de escolha, não só por uma questão de tem terra, tem água, tem outras questões? Sim, tem várias questões. Conta para mim. É que acontece que a gente acredita muito, né, as populações indígenas, principalmente do meu povo, né, explicar que no Brasil existem, né, 307 povos. Então, quando a gente se refere em populações indígenas, a gente se refere de uma cultura imensa. Tem 274 línguas no Brasil, de populações indígenas. E minha língua é uma das 270. Perfeito. Né? Então, tipo assim, eu tenho que falar do meu povo, né? Nem todos os indígenas são parecidos. A história, como o mundo foi criado, né? A história, como a origem da língua foi criada, as festas são totalmente diferentes. Né? Então, eu tenho que falar um pouco da minha vivência do meu povo. Então, a gente acredita muito nos espíritos, né? Os espíritos da floresta, da água, né? Então a gente sempre teve isso, né? Então quando meu avô e mais algumas pessoas foram procurar esse território, pediram para os espíritos onde seria um lugar mais tranquilo, onde que na época da cheia não tivesse inundação, né? Que nos rios geralmente tem a questão do período de inundação, e não tivesse isso, teriam de uma terra fértil, né? Tinha que ter uma terra fértil. E outra também que não teria muita, vamos dizer assim, os espíritos não proibissem de abrir uma aldeia naquela região, né? Caso a gente pensava naquela época que caso a gente abrisse numa região errada, muitos iam ficar enfermos, as comidas não cresceriam, né? As plantações não dariam certo, então por conta disso eles tiveram primeiro essa busca, né? Vamos dizer assim, de uma autorização da natureza para a gente poder estar abrindo o nosso espaço lá, né? Então, desde então a gente chegou e a gente abriu naquele local onde tem lago, tem riacho, né? tem tem 2 rios em si. Existem algumas entidades específicas que você poderia falar sobre elas, alguns espíritos específicos que têm a ver com isso ou não? Olha, assim, meu avô nunca falou muito disso, né? A gente nunca falou sobre o nome de um espírito, a gente sempre falava assim, mas assim, não tem como denominar uma coisa grande, né? Então a gente falava assim, não, vou pedir autorização para o espírito da floresta, mas não tinha um nome específico para o espírito. Se é esse, isso, ele é uma conexão com o espírito da floresta. Isso, eu vou ir para a floresta, eu vou pedir para o espírito da floresta para que eu possa ir e voltar bem, né? Não venha acontecer algum acidente, algum animal possa me atacar, entre outras coisas. E você nasce onde? Eu nasci na aldeia.
né? Eu nasci Nessa aldeia? Nessa aldeia. Que chama? A aldeia Moigu. Moigu? Isso. Que quer dizer o quê? Moigu é uma festa. Uma É? festa de celebração, né? Que a gente tem um ritual de passagem da vida da adolescência para a vida adulta, que no caso é essas tatuagens aqui, não sei se você consegue ver. Tô vendo. Essas tatuagens, e o nome disso é Moigu, essa festa. Não, a festa é Moigu. E Isso. a tatuagem... A tatuagem é ritual de passagem. Nossa, Ritual de passagem. Isso. Tem uma festa grande que demora 1 ano para acabar, então... Aí o nome, em homenagem à festa, e colocaram o nome da aldeia, de Moigu. Eu conheci alguns jovens que, assim, que juntava-se, sei lá, esperava juntar uma turma. Então, uns tinham 12, outros tinham 13, outros tinham 14, então, para poder juntar, para poder fazer uma festona para todos eles. É assim que também... Isso, a gente faz, geralmente, quando faz a festa, geralmente na idade de 12, 13 anos. Não, 10, 11 e 12, né? 13 já começa a ficar grande, então é difícil de carregar a criança, né? Quando acontece a festa, então eles geralmente têm essa faixa etária de 10, 11 e 12 anos. Eu fiz com 12, né? E já tá quase chegando no 13, e meu pai falou, não, vamos marcar essa cara aí e pronto. Foi basicamente isso. E o ritual de passagem, ele é de marcar o rosto e ele tem outras questões, porque você falou que demora 1 ano, né? Isso, na verdade, a gente prepara a criança para a vida adulta. Então, a criança, ela realmente tem que aprender o que ser homem ou o que ser mulher. A mulher também faz esse mesmo ritual, né? A mulher, ela é mentoreada, vamos dizer, ele é apadrinhado por alguém. Então, nesse período de 1 ano... Por alguém, homem ou mulher? É, homem ou mulher, né? Mulher geralmente fica com mulher, homem fica geralmente com homem. Escolhe, né, um padrinho, e esse padrinho vai apadrinhar, né, essa criança e vai ensinar tudo. Caça, pesca, plantação, como fazer uma casa, enfim, sobreviver, né? Aí, nesse período de tempo, ele cresce aprendendo todas essas coisas até se encerrar o ciclo de festa. E no final da festa, né, que acontece a tatuagem, onde a gente passa por uma aprendizagem, entendeu? Não é um ritual só, tipo, agora você é adulto. Não. Se vira. Isso. Não, é uma mentoria que dura 1 ano inteiro. Ah, que Isso. legal. Aí acontece, no final faz a tatuagem e depois fica meses ainda fazendo a tatuagem, porque a tatuagem a gente faz com uma planta lá, uma folha, a gente pega carvão, né, risca, mistura e fica uma tinta preta. Aí a gente usa aquela tinta para fazer a tatuagem com tucum, que é uma agulha de tucum, e vai fazendo até pelo menos pegar um pouquinho. Quando é que você vem para a cidade? Eu venho em 2011. Meu pai... Que idade que você tinha? Eu tinha 14. Aí meu pai, ele já era funcionário público, né? Então resolve trazer a gente para a cidade para ter uma... Naquela época ainda não tinha muitas escolas na aldeia. Hoje tem, né? Hoje tem, então naquela época não tinha muita educação. Meu pai resolve trazer a gente, né, minha família inteira para a cidade. No caso, minha mãe e meus irmãos para a cidade. E resolve, né, ensinar a gente, basicamente. Eu cheguei da aldeia com 14 anos, eu mal sabia a língua portuguesa, eu sofri muito... Né? Quando a gente é criança, a gente tem umas brincadeiras maldosas, eu sofri muito por conta disso. Minha língua travava muito. Aí, tanto que meu pai precisou me colocar na aula de violão para aprender a ter uma dicção melhor. Me colocou na aula de teatro para poder falar um pouco por causa da timidez. Então, assim foi indo. Mas eu meio que sofri um pouquinho porque eu saí de um contexto totalmente diferente para chegar no contexto urbano assim, bem deslocado, entendeu? E a sua família veio porque seu pai era funcionário público. Isso. E aí você já tinha experiência com outras cidades, no sentido de você conhecer a cidade, no sentido do dia a dia? Meu pai levava a gente, eu fui umas 3 vezes só. Umas 3 vezes nessa mesma cidade. E depois ele trouxe a gente direto, né? Como a minha aldeia é um pouco longe, é umas 12 horas de viagem. São 6 horas de carro, antigamente era 6 horas de barco. Hoje não, hoje é mais 2 horas de barco, mas continua sendo 6 horas de carro. Então a gente não tinha esse contato direto, né? Então apareceu uma oportunidade aqui e ali, então vamos para a cidade. Qual é, nesse momento, quando você chega, o que você mais estranha na postura branquista? Na postura branquista, não no mundo, porque que a gente já faz aqui, né? Quer dizer, tipo, você deve ter passado por um ritual de iniciação também da sociedade ocidental, que é pagar boleto, né? Sim. Basicamente aqui, né? Começa a chover boleto em cima da gente e tal. Mas, brincadeira à parte, assim, o que é que você olha e fala, cara, que esses caras são estranhos? Esses caras fazem uma coisa esquisita. Assim, como eu era criança, quando a gente é uma criança, é mais fácil a adaptação, né? Então, tipo assim... Eu tive um susto realmente, porque é uma cultura totalmente diferente, né?
A minha português é a minha segunda língua. Eu cresci até os meus 14 anos só na língua materna, que é Caribe, é o nome da minha língua. Caribe? Isso. Aí chegou no português, eu falo, mano, travei, entendeu? Mas o que mais me impressionava é a forma, né, cara? Porque a gente meio que lá na aldeia a gente depende da natureza, né? A gente espera, a gente planta, a gente espera pacientemente, a gente acontecer alguma coisa ali, ó, não vou cortar essa árvore por conta que essa árvore daqui 10 anos vai me dar uma sombra. E na cidade eu via muito isso, eu falei, eles cortam? Por que eles cortam, né? Por que cortou 50 árvores que dava sombra para todo mundo aqui? Passou um ano, todo mundo reclama que tá um solzão. E eu ficava... Esse povo é meio sem pensamento em relação ao futuro. Sempre veio esse pensamento em mim, sabe? E mais outra questão cultural era a hierarquia. No meu povo, o povo em geral indígena é muito de hierarquia, né? Lá na casa sempre vai ter uma liderança, essa liderança sempre dá... vamos dizer, é respeitado. Então, sempre, quando eu cheguei, tive um choque, né? Tipo, olha, nossa, não é do jeito que foi criado, é totalmente diferente, sabe? A hierarquia, você quer dizer no sentido de você ter jovem que confronta mais velho? Isso, desse jeito, confronta mais velho, tem um diálogo ruim, né? Não é respeitoso. Não é respeitoso. Que na minha casa, meu avô ainda é o líder da casa, né? Quando meu avô falecer, eu vou ter que assumir a liderança da família, né? Porque geralmente é o primeiro neto que assume isso, ou quando não for os primeiros netos, é o filho mais velho, né? Mas meu pai já falou que não quer assumir, que quer passar para mim essa liderança. Então, eu sempre tenho essa hierarquia, né? De respeito, de ouvir a opinião de todos ali, como que a gente vai fazer, como que a gente vai fundar, como que a gente pode negociar esse sistema, sabe? E eu não via isso. Isso, desde criança, eu não via. Eu falei, é diferente. Foi no começo, eu até reclamava para minha mãe, eu quero voltar, porque aqui é difícil, né? Eu não falo bem português, né? E minha mãe também não sabia falar português naquela época, hoje ela sabe falar. Então foi um choque pra gente. Aí meu pai sempre foi um pouco mais aberto, né? Meu pai teve o primeiro contato muito criança, né? Então meu avô sempre falava, olha, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender a falar português. Então meu avô, sempre quando tinha a oportunidade de ter um contato com o não indígena, trazia meu pai, né, para a próxima, para poder meu pai desenrolar, vamos dizer assim. Então meu pai sempre teve mais contato com as populações não indígenas, entendeu? E você, assim, quando você voltando para a história da aldeia, né? Quer dizer, essa coisa da visão da conexão com a natureza, da conexão com o planeta, porque a gente tem uma coisa muito maluca o cidadão, né? Eu estava falando da coisa da cidadania versus florestania, né? Que é aquela coisa da gente não se sentir bicho, a gente não se sentir parte, né? Tem uma coisa que é quase como se a gente se destacasse da natureza e a gente tivesse se sente superior da natureza, né? Tem uma soberba aí tremenda, né, do branquismo, né, de se colocar como, né, quer dizer, aí a gente fica assim impressionado quando a gente vê um videozinho que o orangotango tem empatia pela criancinha que ele está vendo, e fala assim, nossa, como ele tem empatia. Pô, cara, né, quer dizer, a gente é muito parecido. Isso. Mas lá, quando você fala um pouco sobre a sua infância no sentido dessa conexão que você tinha na sua aldeia, ou seja, no seu ao redor, o que você acha que eu perdi na minha vida vivendo na cidade que você teve uma conexão liberdade. Você poder sair na hora que você quiser, voltar na hora que você quiser. Porque aqui em São Paulo, estou há 5 anos em São Paulo e você tem... Passou 10 da noite, já vou ter que esconder alguma coisa aqui. Eu tenho que andar na rua olhando para trás. Passou 2 caras na moto, entregador de pizza, trabalhando, mas eu me assusto. Então, a liberdade que eu tive de brincar, de pular no rio, ir nas praias, pescar, voltar para casa e tomar banho de chuva, sabe? Sem preocupar-se com o que ia comer amanhã, se vou precisar, no final do mês, fazer as contas de quanto que vou pagar o meu boleto. Essa questão de liberdade de viver realmente, sabe? Porque quando a gente está nesse meio, a gente percebe que a gente é mais um que a natureza está criando.
Porque você vai cortar uma árvore, né? Tem muitas árvores lá que a gente respeita, que são espirituais, que estão lá de mais de 500 anos. Meu avô, meu tataravô, meu bisavô, o avô do avô dele olhou aquela árvore crescendo e falou, ele vai continuar, eu vou morrer. Entendeu? Então a gente é mais um. Né? A gente é mais um. Tanto que quando chove aqui, inunda tudo, porque é a natureza que manda. Entendeu? Se você ir aqui para todo o teu conhecimento sobre... Se você estudou graduação, pós-graduação, você pode ser o cara. Se chegar na aldeia, ir no mato, quem vai comandar é ele. Entendeu? Então, essa liberdade... Nossa, eu aproveitei minha infância realmente dessa questão de brincar e desobedecer a mãe, vamos dizer assim, eu não quero que você vá tomar um banho no rio. Agora não. Aí eu vou lá. Fazer criancice. Isso, fazer criancice. As sabe? crianças talvez não estejam fazendo criancice na cidade. Mudou muita coisa. Então, essa liberdade que eu vivenciei, eu até brinco né, com meus amigos, falei, mano, eu andei descalço até meus 14 anos, sem precisar fazer nada. Minha mãe que me obrigava a usar um chinelozinho ali, mas o resto era descalço, sem camisa, só de short. E ia, brincar, voltava, ficava lá vendo o nascer do sol, o pôr do sol. Você me falou que o seu avô, quando ele falecer, você, que é o neto mais velho, poderia assumir o lugar dele. Isso. Que significa o quê? Significa mais a autoridade, né? Autoridade? Isso. Não tem a ver com, por exemplo, você ser uma liderança religiosa dentro do seu grupo, nada disso. Não é tipo pajé, não tem essas características. O meu povo, ele é, assim, a distribuição dessas funções são bem, assim, bem, vamos dizer assim, claras. Né? O pajé é o curandeiro, o cacique é a liderança, né? Ele é nomeado para ser liderança, mas ele não quer dizer que a opinião dele é a opinião... o cacique falou tal, vamos fazer tal. Não, vamos juntar lideranças de todas as famílias, né? Cada família tem uma liderança, vamos fazer uma reunião, juntar com o cacique e vamos decidir qual é o melhor para a população. Sempre vai ser assim. Né? Então, e o pajé, né? Que é, no caso, o curandeiro, ele geralmente estuda para fazer isso. Né? Ele passa por treinamentos, ensinamentos, até ele assumir a pagelância, vamos dizer assim. Aí ele tem um mentor dele que ele vai ensinando para ele, né? Ele vai ensinando as coisas até ele se tornar um pajé também. Você foi há quanto tempo para a aldeia, para a sua aldeia? Faz quanto tempo que você não vai para lá? Não, eu estava lá em dezembro, passei o final do ano lá. Todo ano eu vou lá. E agora, o que você aprendeu de gostar desse planeta branco aqui, branquista? Aprendeu a gostar? O que você aprendeu? Cara, além de desenho animado, além de... mas o que você aprendeu a gostar no sentido de você olhar e falar assim, tem uma questão... Assim, é difícil, né? É difícil, tanto que hoje eu namoro com uma não indígena, né? Então é diferente, né? É diferente de falar, nossa, eu gosto de ir pra praia, ela gosta muito de ir pra praia. E eu, nossa, eu quero um riozinho, sabe? Eu não tive essa conexão, vamos dizer assim, nossa, eu gosto de ver o pôr do sol, eu não tive essa conexão ainda, sabe? Vamos dizer assim. Não tem um lugar preferido, ou, nossa, eu gosto de assistir uma partida de futebol. Não, nossa, até assisto, mas não tem uma... Você não tem esse vínculo com a cultura. Isso, eu me sinto, como eu sempre digo, na cidade eu sou um indígena andando na cidade. Na aldeia eu sou mais um indígena andando na aldeia. Então a galera sempre olha pra mim, às vezes falam assim, nossa, tá sujo o seu rosto. Eu falo, não, moço, não tá sujo, não, é tatuagem só. Aí vai indo. E você mora em que bairro aqui? Eu moro na Vila Mariana. Vila Mariana? Isso. Me diga um negócio, e a questão, por exemplo, hoje a gente tem muitos debates em relação à igualdade de gênero. Que eu vou entrar num assunto que é um desafio para nós. Pode falar. Geral. A gente tem um desafio de igualdade de gênero na nossa sociedade, né? Quer dizer, que até o combate à desigualdade também tem a ver com essa questão, né? De a gente ter uma questão do masculino e do feminino, de uma supervalorização do masculino, né? De tudo aquilo que é... Se você for ver assim, né? Quer dizer, a gente tem muita coisa assim, o cuidar, né? O ensinar, tudo aquilo lá que é uma coisa que tem uma pegada feminina, é uma coisa que geralmente é desvalorizada na nossa sociedade aqui. E como é que funciona isso? Né? Quer dizer, você acha que na sua
na sua cultura, também tem um desafio de buscar equivalência de gênero também? Você acha que isso é um assunto? Você acha que isso não é um assunto para a tua... Hoje, assim, meu povo, ele realmente, que nem eu falei, né, ele cresceu muito desde a década de 60 por causa dos conflitos, entre outros. Chegou o momento, né, que hoje já nós somos formados hoje, temos cirurgião dentista, temos enfermeiros, técnico de enfermagem. Hoje a gente trabalha com nós mesmos, a gente tem nosso mesmo cuidado, a gente não precisa mais de uma mentor, como a gente falava antigamente, não precisa de uma paternidade do não indígena fazer por nós. Né? E chegou um tempo que os nossos lideranças falaram assim, nossa, agora é a hora das mulheres falarem isso, ocuparem o espaço delas. Né? Nossas lideranças mesmo falaram isso, né? Por conta que os homens abriram a porteira, vamos dizer assim, agora temos escola, temos posto de saúde aqui dentro da aldeia, temos oportunidades nas universidades, agora é a vez das mulheres. Teve isso, até porque no meu povo a gente não tem essa questão de um homem é o cabeça. Sei. Não, se, por exemplo, um cacique, se ele tiver um filho homem, é o cacique, o homem que vai assumir. Se tiver uma mulher, é uma mulher cacica que vai estar. Então a gente não tem essa... Isso é novo? Não, isso não. Pro teu povo? Pro meu povo não é. Sempre foi assim? Se o filho mais velho do cacique... Se o filho mais velho do cacique é uma filha, ela vai ser a cacique, acabou. E aí acabou. Ah, que interessante. Entendeu? Porque então, eu conheço muitas histórias de questões de diferença de gênero com outras etnias, outros grupos indígenas, que o homem é tratado de um jeito, a mulher é tratada do outro. No Ziquipeng, não. Não, os Ziquipeng, assim, eles são... Eu falo que a gente é meio liberal para as coisas, entendeu? Vamos dizer assim. Então, a gente não tem muito esse... Nossa, o homem tem que fazer. Não, o homem não. Se a mulher... Minha mãe criou 5 filhos, meu pai só viajava, quem criou foi minha mãe. Né? E minha mãe lavava roupa, minha mãe ia pescar às vezes, ia na roça. Então, uma imagem que eu tive da minha mãe, assim como outras crianças tiveram das mães, era isso, né? Não tem uma questão igual, né? Vamos dizer assim, não tem uma questão... diferença de, não, só o homem que vai fazer. Não, tanto que tem uma outra aldeia nossa, que a mulher é uma cacica. Lá. Que legal, é a primeira vez que eu ouço a palavra cacica. Entendeu? Tanto que hoje a gente tem na política em geral, né? Até pessoas, né? Povos de outros lugares realmente falaram, nossa, a vez das mulheres. Tanto que a gente tem a ministra hoje, sim, né? Entendeu? A Sônia, né? Então, os homens realmente, tanto que quando tem reuniões de populações indígenas, a gente fala, não, a vez das mulheres agora. Né? E outros povos, não sei como é, né? Que nem eu falei, existem 307 povos no Brasil, de costumes totalmente diferentes da minha, então eu tenho que falar do meu, né? O meu povo a gente não tem isso. Sim, inclusive quando a gente chamou você para vir aqui, porque justamente, por exemplo, os Iquipeng, para mim, eles estão totalmente fora do radar. Eu desconheço a cultura Iquipeng. Né? Então, quando a gente fez o contato com você, tal, eu falei, pô, achei uma oportunidade única. E sobre a questão, você estava falando sobre a questão das divindades, dos espíritos e da conexão com... Você se sente conectado quando você está na aldeia? Eu digo pessoalmente, sim. Assim, você sente isso? Sim, eu me sinto em casa, né? Eu chego, toda vez que eu vou lá de férias do trabalho, eu chego, primeira coisa que eu faço, não, vou me desligar do mundo, vou, né, tirar o celular, né? Até porque... Não faz sentido, né? Eu tô lá toda hora no celular, tem conexão de internet ainda é pouca lá, não é todos que tem. A energia lá só vai até as 4 da tarde, depois das 4 da tarde todo mundo deita para dormir. Então, assim, é bem pouco, né? Então, eu falo assim, eu chego lá, já tiro, me desconecto tudo. Eu me sinto em casa, eu vou, tomo banho, pesco, né? Eu fico com a minha família ali, né? Quando é para acender um fogo, eu vou lá, acendo, faço uma comida para minha mãe, para meu pai. Então, eu me sinto em casa, eu me sinto... Eu adorei essa frase que você falou assim, eu quando estou na cidade, eu sou um indígena na cidade, e eu quando vou para a minha aldeia, eu sou um indígena na minha aldeia. Isso. Né? Quer dizer, tem uma questão de identidade muito forte. Você hoje trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na área da saúde. Eu sou gestor hospitalar, né? Eu faço a área de cuidar de contratação de profissionais para trabalhar na área da saúde, na região do Xingu, no Mato Grosso e no Pará.
né? Eu faço todo esse acompanhamento de profissionais que vão trabalhar nos territórios. Esse acompanhamento é um acompanhamento que esse seu olhar, o olhar do indígena, ele traz uma visão diferenciada? Como assim? No sentido, porque assim, você tem, ao contratar uma pessoa, você tem um olhar daquele que precisaria, Sim, sim. no sentido de você... Eu tento, quando a gente faz umas entrevistas com os profissionais, a gente tenta sempre esclarecer o máximo, né? Porque a maioria que vai são recém-formados na área da enfermagem, né? Alguns técnicos de edificações, alguns médicos também, eles vão com aquela visão estereotipada, né? Eu vou num lugar onde não vai ter nada, vai ter um indígena de Tanguinha me recebendo, então, ou não sabe falar português. A gente sempre tenta esclarecer ao máximo. Olha, você vai numa aldeia onde lá você vai ter internet, você vai ter lugar para dormir, você vai ter medicamentos para trabalhar, entre outras coisas, mas ele vai ter os costumes dele, né? Tanto que a gente faz umas perguntas para alguns profissionais da área da saúde, fala, caso ou haja, né, uma situação em que requer rituais, né, de pagelância, de uso de medicamentos, né, nossos, mesmo tradicionais, qual a situação, como que você lidaria com isso? Claro. Aí ele responde, geralmente... Claro. Então, isso já define muito, né? Depois a gente explica, ó, olha, porque o pajé é nosso curandeiro, ele passou a vida inteira aprendendo sobre isso, então é uma situação que precisa ser olhada por você, respeitada por você. É um exemplo que eu gosto muito, faz uns 5, 6 anos já, um hospital nosso, né, que é o Albert Einstein, que é um baita de um hospital, né, eles incluíram dentro do pacote de atendimento, né, de médico, o padre, o rabino, o pai de santo. Eles chegaram à conclusão que, cara, dentro do processo, né, de cura, tem que ter esse pacote dessa vida espiritual, né, quer dizer, da vida da sua própria cultura, né? Então, eu tinha um exemplo. Meu avô, ele era pajé, né? Hoje ele deixou o ofício, né? Porque por conta de saúde, né? Às vezes, quando você é pajé, você tem que experimentar algumas raízes, né? Para poder dar se realmente faz bem ou não. Então, meu avô ficou com uns problemas de saúde e hoje ele está bem. Mas ele falava assim, olha, tem coisas que é espiritual. Realmente, você pode tomar qualquer tipo de medicamento, mas tem coisas que são espirituais, né? Então, a gente tinha muito espírito lá, por exemplo, como que fala? Espírito que não gostava que invadia o local de pesca, entendeu? A gente ia lá, pescava e voltava para casa e passava mal. Às vezes desmaiava, às vezes vomitava, essas coisas aí. Chamavam um pajé e falou, olha, ele invadiu o território de um espírito que não autorizou ele a ficar naquele local, pescar naquele local. Então, coisas espirituais. Então, os enfermeiros iam lá, faziam todo o tratamento, mas não está melhorando, vamos mandar para a cidade. Aí eles falavam, não, vamos chamar um pajé para ver o que ele vai falar. O pajé... Primeiro o pajé. Isso. O pajé fazia, né, todo o ritual de reza e falava, é espiritual. Ele só tem que fazer pedir desculpas, vamos dizer, e já está resolvido. Muito entendeu? Legal. Bom, brigadíssimo pela conversa, Yacuman. Eu queria perguntar se você quer falar suas palavras finais aqui, mandar uma mensagem, alguma informação importante sobre você, sobre o seu povo, sobre o planeta. Eu queria ouvir um pouco você. Assim, uma mensagem, não. Quando eu estive lá na aldeia, eu vi que mudou muita coisa, né? O período de plantação lá na aldeia era dezembro. Plantaram em dezembro, não nasceu nenhuma mandioca, né? Por conta que as chuvas chegaram atrasadas. As mudanças climáticas estão acontecendo e nós apenas eu sempre falo, meu avô sempre fala, você está crescendo. Eu vivi um período totalmente diferente, onde a natureza fazia um outro tipo de ciclo. Você está vivendo outro ciclo. Talvez seu filho ou seu neto não tenha o mesmo ciclo que você, ou talvez não tenha um ciclo para ele, né? O que a gente está fazendo? Eis a pergunta que a gente sempre faz lá. Porque muitas pessoas, às vezes, só recebem aquilo que não é nossa culpa, né? Grandes empresas, grandes indústrias, né, que realmente fazem algumas coisas, não afetam a eles, afetam outras pessoas que estão no canto, né?
vamos dizer, que vivem daquilo, que no caso é o meu povo, que hoje precisa comprar comida industrializada porque as plantações queimaram, que a gente fala por causa do sol, queimaram e por causa da chuva chegou atrasada, não conseguiram fazer as plantações deles. Quem vai pagar por isso? Não vai ser você, não vai ser eu, vai ser algumas pessoas que vão nascer agora, que vão ter 25 anos daqui a alguns anos e vão talvez nem sequer saber o porquê que eles merecem viver aquilo. Então, é cuidar, fazer o melhor possível, né? Como cidadão, vamos dizer assim, respeitar a todos, né? Que a gente é igual a todos, no final a gente vai estar, como meu avô sempre diz, no final da conta a gente sempre vai estar voltando a ser adubo da terra. Não é mais isso. Muito obrigado, Iacumã. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais a participação do Iacumã. E até o próximo podcast. Temos novidades em breve, tá bom? Obrigadíssimo.